Olá, meus irmãos, tudo bem? Já percebeu que quando nós falamos de missões, acabamos sempre tratando do que Deus fala no Novo Testamento? Será que no Antigo Testamento Deus não tinha interesse pelos demais povos? Será que ele não olhava as demais nações e só tratava com Israel? Eu quero que você mude um pouco a sua ideia ao pensar sobre isso. Se você se lembrar, quando Deus faz a sua promessa a Abraão, ele diz assim: "Se tu uma bênção", Gênesis capítulo 12, versículo 3, "e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Que famílias são essas? O contexto desse texto de Gênesis 12 é Gênesis capítulo 10 e capítulo 11, onde mostram os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os descendentes de Noé, que compõem todas as famílias da terra. Então, quando Deus diz para Abraão que ele deveria ser uma bênção e com isso abençoar todas as famílias da terra, isso não é somente para a vinda de Cristo, claro, de forma majoritária lá, mas já nos dias de Abraão. E isso é visto, por exemplo, quando Deus dá a lei ao povo. Ele diz que essa lei deve servir de instrução para todos os povos, para que, vendo a lei e vendo o povo, eles possam se achegar a Deus. Tanto é que Irão, quando se aproxima de Salomão, ele louva o Senhor, porque Salomão é o rei de Israel. E também a rainha de Sabá, quando se encontra com Salomão e vai ali diante dele, ela vai dizer: "Bendito seja o Senhor que te colocou como rei de Israel." Percebe então que essa manifestação da sabedoria de Deus através da lei colocada em Israel tem servido para a glorificação do nome de Deus entre gentios, que são Irão e a rainha de Sabá como exemplos aqui. A gente pode continuar vendo isso em diversos textos do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 19, é bastante interessante, porque ele diz que Deus vai agir com o Egito e ele chama o Egito de meu povo. Então, a Síria de a minha herança. Percebe que Deus já está trazendo ali, já no Antigo Testamento, essa demonstração clara que ele se interessa por todos os povos, não somente pelos judeus. Os salmos falam disso também aos montes. Salmo 67, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Salmo 98, o Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra, diz o salmista, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Percebe que quando nós olhamos então para o Antigo Testamento, o que nós vemos de diferença para o Novo não é o interesse de Deus nas nações, mas a forma como isso se manifesta. No Novo Testamento, a ordem é: ide em todo mundo e pregai o Evangelho. No Antigo Testamento, a ordem é que todos os povos sejam atraídos a Israel para que possam conhecer esse Deus. Mas Deus sempre foi o Senhor de todos os povos, de todas as nações. A gente pode olhar a metanarrativa bíblica, então, nesse contexto de missões, da seguinte maneira. Do capítulo 3 de Gênesis, desde o pecado, até o capítulo 11, toda a humanidade está envolvida na missão de redenção da humanidade, que é a missão de Deus. No Antigo Testamento, a partir de Abraão, do capítulo 12 até o livro de Malaquias, vemos Israel participando dessa missão, como agente dessa missão. Nos evangelhos, nós vemos Jesus, aquele que veio de fato para cumprir a missão de redenção. E de Atos até Apocalipse, nós vemos agora a igreja envolvida nessa missão, participante dessa missão. Mas o interesse de Deus continua sendo sempre por todos os povos. E eu quero concluir citando mais um texto, e que é um texto bastante impressionante. Amós, capítulo 9, versículo 7. Diz assim o Senhor: não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Olha, Deus compara Israel com a Etiópia. Ele fala assim: vocês são para mim como os filhos dos etíopes, filhos de Israel. Aí olha só como é que ele complementa esse versículo. Não fiz eu subir Israel da terra do Egito. Ele está falando do Êxodo. E de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios. Então aquilo que os judeus se orgulhavam de ser uma mostra da intervenção divina em favor deles, que foi o Êxodo, tirando-os do Egito, Deus falou assim: mas eu fiz a mesma coisa com os filisteus quando os tirei de Caftor, e eu fiz a mesma coisa com os sírios quando os tirei de Quir. Vocês estão achando que eu estou agindo só em Israel? Vocês acham que eu sou exclusividade de vocês e que eu só estou agindo aqui? Não, queridos. Israel tem um papel importante.
A partir dele vem a lei, a partir dele vem os profetas, a partir dele vem o Messias, e tudo isso é muito importante. Mas Israel é apenas um instrumento, um luzeiro para o mundo daquela época. Deus tem interesse de homens de todas as raças, tribos, línguas e nações, em todos os tempos. No Antigo Testamento e no Novo. Deus sempre quis alcançar o homem, independente da sua nacionalidade. Que Deus nos abençoe e que isso nos impulsione cada vez mais a pregar o Evangelho a todos os povos. Um abraço e fique com Deus.